Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Praticando a Presença. Um trecho desse livro, o Joel fala o seguinte, mestre: nosso relacionamento com Deus, nossa união consciente com Deus, constitui a nossa unidade com todos os seres e ideias espirituais. Mestre, na sua visão, o que que é essa união consciente com Deus, essa experiência com Deus? Então, Gilson, nós temos que ter cuidado quanto a isso. Eu digo com relação a essa forma de aproximação que, em geral, nós temos tido até então, nesta assim chamada busca ou procura por Deus. Porque a gente tem uma linguagem que ela é um tanto difícil de, por ela, nos aproximarmos disso. Porque, primeiro, a linguagem ela está dentro desse modelo de dualidade. Então, por exemplo, a gente usa expressões como experiência. Experiência com Deus. O que é, na verdade, uma experiência? A gente sabe o que é uma experiência. É algo pelo qual já passamos e podemos relatar. Agora, percebam a dificuldade. Se passamos e podemos relatar, não é algo que está agora aqui. É algo que já foi. Então, assim, nós acreditamos na possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Como se houvesse alguém aqui e Deus lá. E pudéssemos ter com ele um relacionamento dentro de uma experiência. Lembrando que toda experiência é só algo que já foi. Nós falamos de uma experiência como algo que aconteceu. Qual será a verdade sobre Deus e qual será a verdade sobre esse eu? A realidade sobre Deus é o indescritível, o inominável. Não é aquilo que se encontra. Aquilo que é encontrável por alguém e é encontrável no tempo. Deus não é assim. A realidade divina é algo que está nesse instante, sendo o que ela é. Só o que ela é. Então, essa é a realidade de Deus. E qual é a realidade desse eu? Esse eu não passa de um conjunto de imagens, de memórias, de lembranças, que o pensamento formula dentro de cada um de nós sobre quem nós somos. Então, como é que esta imaginação, este eu, vai ter um encontro com Deus? Então, vamos investigar isso melhor. A realidade da revelação de Deus, uma vez que Deus é esta presença inominável, indescritível, agora aqui, a revelação desta verdade divina é aquilo que está presente exatamente quando esse eu não se mostra mais, quando ele não se apresenta mais. Uma vez que esse eu é só o passado, é só a memória, é só um conjunto de imagens que o pensamento tem sobre quem você é. Então, quando a gente fala de relacionamento com Deus, temos que ter uma aproximação cuidadosa, porque você, como pessoa, não pode ter um relacionamento com Deus. Deus não está no tempo, no espaço e separado do que você é em seu ser. E esse você, que você acredita ser, é só um personagem, uma imaginação do pensamento. Então, qual é a realidade desta verdade da revelação de Deus?
é Deus presente quando o eu, esse mim, esse ego, não está mais presente. Então, o trabalho da realização da verdade de Deus, ou da iluminação espiritual, do despertar espiritual, do florescer desse estado natural, que é como sempre eu prefiro falar, embora eu use muito essa terminologia que acabei de usar, porque as pessoas usam muito, esse estado natural de ser é consciência, e é consciência divina. Então, é aqui que está a verdade do seu ser se revelando. Não se trata de uma experiência. É importante que se diga isso, Gilson, porque as pessoas passam uma vida inteira buscando uma experiência, porque elas se veem como entidades separadas no tempo, no espaço, e vendo a realidade divina como algo também para ser encontrado, e naturalmente no tempo e no espaço. Então elas vivem esperando ter uma experiência. E quando de fato passam por algum nível de experiência emocional, sentimental, assim chamada espiritual ou mística, elas falam disso como se fosse um troféu que elas guardam. Elas estão apenas relatando uma experiência passada, um registro de memória, de imagem. O que não percebemos aqui, Gilson, é que quando fazemos isso, nós não estamos apenas lidando com a ilusão, nós estamos fazendo a manutenção, o cultivo dessa ilusão, que é a ilusão do eu. Porque nesse momento, ele mais uma vez, quando relata uma experiência, quando ele trata de uma experiência, dando a si próprio a importância de ter vivido aquilo, ele está mantendo sua continuidade. Seu próprio movimento, que é o movimento que mais o ego aprecia, que é de continuar dentro do tempo. Qual é a beleza desses encontros, Gilson, que nós temos? Nós estamos investigando com você aqui o fim do tempo, desse tempo que o pensamento tem produzido, um tempo que, por sinal, está estritamente ligado, estreitamente próximo dessa questão da experiência. Porque a experiência é aquilo que ocorre quando um experimentador está. O experimentador com sua experiência. O experimentador é esse centro das experiências, que é o eu, o ego. As experiências são as memórias, as lembranças das sensações, das emoções e das percepções extrafísicas, que o ego dá muito valor a elas. Então, notem como isso é delicado. Escutem com paciência e não se aborreçam comigo. Toda a procura do ser humano em busca dessas experiências é porque queremos ter algo fora desta condição de vida, de existência, que de verdade, eu compreendo, ela é tediosa, ela é cansativa, ela é aborrecida, ela é cheia de conflitos e problemas, e queremos ter uma sensação especial. Mas tudo isso ainda sustenta o eu. A boa notícia aqui é que não precisamos de experiências. Tudo que nós de verdade precisamos é tomar ciência do silêncio presente, do poder de presença neste silêncio, quando o ego, que é o experimentador, não está mais presente. Agora, o que estamos colocando, Gilson, é algo que para a maioria das pessoas é completamente estranho o que eu estou dizendo aqui. Porque quando esse momento está, não fica a experiência.
porque o experimentador não entra. Então, a verdade de um contato real com Deus está no fim do eu, no momento que acontece. Então, não fica a experiência, o registro que é a experiência, para esse experimentador, porque ele não está presente. Então, o convite para o despertar da consciência, para o despertar do seu real ser, da realidade divina que você traz, é um convite para o fim do experimentador com sua experiência. É um convite para o fim desta ilusão, desta imaginação, desse encontro no futuro com Deus. É o fim do tempo, porque é o fim desse modelo de pensamento, desse padrão de identidade egóica presente. Então, há algo extraordinário, inominável, indescritível, que não é uma experiência. É o fim de todas as experiências no instante, no momento que está presente. Então, nesses encontros, você tem momentos assim, quando o sentido do eu não está, o silêncio, o poder desta presença, da revelação desta graça, e nada disso tem nome, está além. A gente chama de poder, presença, graça, Deus, mas isso é inominável, está presente e não fica experiência nem experimentador. Então, a realização de Deus é possível, mas é Deus assumindo o lugar dele, assumindo o espaço dele e descartando essa ilusão dessa identidade presente. Então, não se trata de experiências sendo guardadas, adquiridas, tratadas depois como algo, como um símbolo de sucesso ou realização dentro dessa assim chamada espiritualidade. Não é nada disso. Tudo isso ainda faz parte de uma ilusão. Tudo isso ainda faz parte da continuidade do próprio eu. Ele fica mais sutil, ele fica mais espiritualizado, mas continua presente. Então é isso. Ô mestre, essa visão do mestre é muito revolucionária, porque o mestre comentando e exatamente o que acontecia comigo. Eu era um buscador, um colecionador de experiências, estava sempre buscando uma experiência, né? Um, digamos assim, contato com Deus, que é sentir uma paz, sentir isso, sentir aquilo. Era sempre buscando experiências. Daí tinha alguma experiência, registrava ela. Bah, tive uma experiência boa, que maravilha. E aí já vinha o desejo de ter novamente, né? Ter novamente a experiência. E é lindo e fora, né, sem palavras, esse contato com o mestre, porque em satsang, que são esses encontros, tanto online quanto presenciais contigo, mestre, né, de cara eu achei até estranho, porque o mestre nunca compartilha experiências passadas. O mestre está sempre agora passando essa visão que tem. E eu vi que todo esse anseio que eu tinha por experiências era um sofrimento, porque era sempre um desejo por mais uma experiência, por mais uma experiência, e pela graça, por esse compartilhar de presença do mestre, esse desejo foi e agora quando vem o pensamento trazendo memórias de uma experiência ou outra, né, a maioria das vezes é visto isso, porque em satsang com o mestre, nesse silêncio, não é uma experiência, é algo muito diferente, porque não é assim, nossa, eu tive uma experiência X. Depois, em vários encontros aconteceu isso comigo, né? Depois termina o satsang, e daí, tipo, tá. E, né, qual a experiência que eu tive, ou o que que eu aprendi? Eu não aprendi nada, simplesmente voou o tempo e de uma maneira leve, de uma maneira que não teve esse registro, né, dessa experiência. O mestre pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas Então, Gilson, observem isso, gente, como é simples. Quando você tem um encontro com algo que é cheio de graça, beleza e amor, nesse momento,
há um esvaziamento completo de todo esse conteúdo psicológico de identidade, que é o ego, que registra. Esse momento de plenitude, de completude de ser, você está no alto de uma montanha e olha do alto da montanha para o vale, lá embaixo. Do alto daquela montanha você vê uma cadeia de montanhas e um vale profundo, lá embaixo, lá longe, e algumas nuvens bem altas. Esse olhar diante desse cenário, por exemplo, você tem um instante de plenitude, de completude, onde há um completo esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico. Nesse instante, não há registro. Porque nesse momento não há separação entre você e aquelas montanhas lá no fundo, e aquelas nuvens lá no céu, e aquele vale profundo. Nesse instante, não existe você e aquele quadro. Então não tem você, o experimentador, e a experiência. É só um instante único, um real experimentar desse momento. Em tal completude, em tal graça, amor, silêncio, qualquer nome que queiramos dar para isso, porque não tem nome. O sentido do eu foi varrido de dentro de você, do ego foi varrido. Então, esse é um exemplo típico do estado natural daquele que vive em seu ser. Ele está fora do tempo psicológico. Nesse instante ali, do alto daquela montanha, você está fora do tempo psicológico, você está fora do ego, está fora do eu. Nesse momento não há experiência. Há um experimentar, mas não uma experiência. Você pode, meia hora depois que desceu da montanha, ou uma hora depois, ou 2 horas depois, se lembrar, ter uma lembrança daquilo. Mas essa lembrança já não é uma lembrança, é uma imaginação, porque não é um registro. Você não conseguiu registrar isso. Não dá para capturarmos esse instante, esses 2 segundos, 3 segundos de impacto, de poder de silêncio, de presença. A gente não registra isso. Isso está fora do que o ego pode capturar para ele. Então, o momento na vida de presença, de silêncio, não fica registro. É que o pensamento, em seu modelo aquisitivo, tenta capturar aquilo e querer mais. Quando você está diante da presença de alguém, de um olhar, e algo acontece, e o seu coração, o seu ser, tudo é invadido por um silêncio, uma quietude. Por 1 ou 2 segundos, não existe o centro, que é o eu, o ego, para fazer daquilo algo para ele. Nesse momento, há um completo esvaziamento desse sentido do eu. Ao se deparar com um rosto bonito, o olhar de uma criança, um pássaro pousado num galho de uma árvore, o som de um pássaro cantando, o escutar por 1 ou 2 segundos ou 3, é só o escutar, é só o instante, é só o momento. O eu não está, o ego não está, o experimentador não está. Então não fica registro. Então é um exemplo de aproximação do momento presente sem o ego. Esse encontro com a realidade divina, que é a realidade do seu ser, é possível quando há meditação. E a meditação está presente exatamente quando acontece esse esvaziamento, nesse instante, de todo esse modelo de existência egóica, onde no ego, o movimento do ego é de aquisição.
é de busca de alguma forma de satisfação, de preenchimento, de prazer, de sensação. Repare, acabei de dar um exemplo, não há prazer, não há sensação, não há busca de preenchimento, é só um instante de esvaziamento do eu. E, no entanto, um instante de completude, porque nada lhe falta, nenhum desejo surge, nenhum medo surge, nenhum problema surge, nenhuma ambição, nenhuma inveja. O ego não está. Nenhum pensamento sobre trabalho, sobre o que falta na sua vida, sobre o que está faltando, ou sobre o que você precisa ter, porque o ego não está. Quando o pensamento não está, não há pensador. Quando aquele que vê não está, há só o observar, sem o observador. Notem que quando você vê a partir daquele que está vendo, é gostando, não gostando, é para fazer algo com aquilo. E quando há só o observar, é só o observar. Quando há só o escutar, é só o escutar. Isto é ser. Então, é um estado natural de ser. A meditação é o florescer desse natural estado de ser. Um detalhe disso, isso não vem por uma prática. Isso vem como resultado real do autoconhecimento, nesse instante, aqui e agora. Tomar ciência do movimento do eu, sem se separar do que quer que esteja surgindo. Nesse instante, o sentido de separação se dissolve. E esse natural estado surge no viver, no dia a dia. O desafio é, no momento presente, dirigindo seu carro, levando a criança para o colégio. São exemplos assim bem ordinários que temos aqui. Fazendo o arroz, lavando louça, ou numa outra atividade muito simples, perceber nesse instante que não tem alguém. É só a vida, sem o eu, sem esse mim. E quando é só a vida sem esse mim, sem o eu, não há separação. Não há essa dualidade, portanto, não há problema, não há conflito, não há sofrimento, não há medo, não há desejo. Descobrir seu natural estado de ser é realizar a verdade nesse instante, que é Deus, que é o seu ser, que é a natureza divina em nós. Ô mestre, eu vejo que é tão fora o que o mestre vive. Eu vejo principalmente isso quando eu estou em satsang e mergulho nesse silêncio com o mestre, porque como o mestre falou, nesse silêncio não há então um pensamento do que eu preciso, pensamento de problema, é um vazio de completa paz, de completa harmonia, e é algo tão indescritível, sem palavras, que só realmente embarcando nesse silêncio que o mestre vive para ter um vislumbre do que é essa vida em completa liberdade que o mestre vive nesse silêncio completo, né. Isso está agora aqui, Gilson. Essa é a natureza do seu ser. Isso é anterior ao próprio aparecimento desse corpo, nesse cenário de mundo. É por isso que os sábios dizem que você não nasce e nem morre, porque você é esse silêncio, é esta realidade que ultrapassa tudo que o pensamento possa descrever. Assumir isso nesta vida, neste sonho de existência, isso é autorrealização. Assumir essa realidade do seu ser, a realidade de Deus, é a realidade desse silêncio. A forma que temos de nos aproximar disso é tomando ciência desse movimento que é o movimento do pensamento, da sensação, da emoção, da percepção,
sem colocar uma identidade presente nesse movimento. Descobrir a aproximação do autoconhecimento que requer a presença desse olhar, nesta atenção para todo esse movimento que surge. Quando há esta atenção, há a verdade do autoconhecimento se revelando. Nesse autoconhecimento, nesta atenção, se revela aquilo que está fora desse modelo, como o nosso cérebro tem funcionado, em razão do condicionamento social, cultural, educacional, que recebemos nesta suposta entidade que acreditamos ser. Isso desmonta essa mecânica, isso desmonta esse mecanismo, isso desmonta esse centro egóico. Então, a verdade da revelação da meditação se mostra nesse instante. Trazer isso para cada momento, para cada instante, para cada evento, acontecimento, para cada modo de perceber, de sentir, para cada pensamento que surge. Tomar ciência de que todo esse fenômeno existencial não requer necessariamente a presença de uma identidade, que é o ego, para condenar, para julgar, para comparar, para rejeitar, para ambicionar, alterar ou mudar alguma coisa. Então, nós anulamos essa identidade. Ela é anulada pela ciência desta real consciência, desta plena atenção. Então, se revela seu natural estado, que é meditação, que é quietude, que é plenitude. Os nomes são diversos, mas aqui temos a presença da verdade, a presença única, inominável, indescritível, que é a presença divina. É isso. Ô, mestre, a gente tem uma outra pergunta sobre esse mesmo assunto. De um inscrito no canal, ele pergunta o seguinte: somos o experimentador e a experiência ao mesmo tempo? Às vezes me parece que o eu verdadeiro não é nenhum dos dois, mas sim algo acima deles que os observa, mas ainda não tenho muita clareza sobre isso. Estamos acabando de colocar isso aqui para você. O experimentador e a experiência, eles são um fenômeno único dentro do tempo. Aquilo que é construído dentro do tempo desaparece dentro do tempo. Não tem realidade fora do tempo. Então, isso não pode ser real. Então, a realidade não está dentro do conhecido, não está dentro do tempo. Não pode ser aquele que é o experimentador que se vê separado da experiência. Então, a nossa ideia é equivocada. Nós falamos ou ouvimos falar de um eu, de uma consciência humana, de uma consciência pessoal, de um Atma ou de uma alma. Então, nós temos diversos nomes para esse observador, para esse pensador, para esse experimentador. Mas ele é algo que está presente junto com a sua experiência, com a sua percepção, com o seu modo específico e particular de ver. E tudo isso é completamente ilusório. Há uma realidade fora de tudo isso. E essa realidade não pode ser alcançada, descrita, nomeada pelo pensamento. Nossa aproximação aqui está em aprender a arte de olhar sem esse observador. Ver sem esse que está vendo. Perceber sem esse na percepção. Aí é possível descobrir algo fora da percepção, do ver e desse experimentar.
É isso. Mestre, já estamos indo aí finalizando nosso tempo e gratidão aí por mais esse videocast. Para você que está assistindo o vídeo, deixa um like, traz um comentário, inclusive com perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E principalmente, se tu tem um interesse, o real interesse em se aprofundar nessa investigação que o mestre Gualberto traz, fica o convite para participar dos intensivos de final de semana, que são os satsangs, tanto online quanto presenciais, inclusive os retiros, onde nesse compartilhar de presença a gente pode, de certa forma, né, a palavra é essa, experimentar esse silêncio, que não é uma experiência, que é algo completamente novo, é algo fora do tempo e indescritível. Então fica o convite no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo tem o link. Mestre, gratidão. O livro O Caminho Infinito, capítulo Sabedorias do Caminho Infinito, mestre, o Joel, numa pequena frase, ele fala o seguinte: não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. Essa questão do sonho é bem interessante. Dificilmente o ser humano